O RMS Titanic é sem dúvidas o navio mais famoso do mundo, por ser luxuoso, ter naufragado na sua viagem de estreia, a forma que afundou, o número de vítimas e pelas dezenas de filmes inspirados no incidente. Os acontecimentos a seguir é um passo a passo do naufrágio, desde o avistamento do iceberg que provocou a tragédia até sua submersão completa. Para ver como o navio era em sua glória, como acomodações e orientação sobre os convéses, assista ao vídeo no card do canto da tela. Os vigias não tinham binóculos no cesto da gávea porque a chave do armário onde estavam guardados havia sido perdida antes da viagem. A noite estava excepcionalmente escura, sem luar, e o mar estava extremamente calmo, o que tornava obstáculos quase impossível de ser vista até que estivesse muito próxima. O iceberg foi avistado às 23h39, na noite de 14 de abril de 1912. O navio estava a aproximadamente 603 quilômetros da costa de Newfoundland, em uma área conhecida por ser rota de icebergs naquela época do ano. Os responsáveis por avistá-lo foram os vigias Frederick Fleet, que vocês podem ver na imagem, e Reginald Lee, que estavam no cesto da gávea, o posto de observação no mastro da proa. Fleet tocou o sino do cesto da gávea 3 vezes, o sinal de perigo à frente. Em seguida, ele ligou para a ponte de comando e alertou o oficial de serviço Assistant Mode, com a frase, iceberg diretamente à frente. O oficial Mode, na imagem, imediatamente transmitiu a mensagem ao primeiro oficial William Murdoch, que estava no comando da ponte. O primeiro comando de Murdoch, dado menos de 1 minuto após o aviso, foi, todo aboreste. Este comando significava virar o leme do navio para a direita, na tentativa de fazer a proa do Titanic desviar para a esquerda do obstáculo. O quarto oficial Bochal e o quartel-mestre Robert Hitchens começaram a girar a roda do leme para a direita, executando o comando todo aboreste. Murdoch imediatamente ordenou à sala das máquinas a reversão dos motores, parar a bombordo e todo a ré a estibordo. Esta manobra, chamada de reversão contrária, visava criar um torque que auxiliasse o leme a girar o navio mais rapidamente para a esquerda, desacelerando também a velocidade de avanço. Murdoch acionou o alarme elétrico que fechava as portas estanques, compartimentos à prova d'água, do Titanic. Essas portas desceram automaticamente, selando os 16 compartimentos do navio para tentar conter qualquer inundação. Toda essa sequência de comandos e ações, virar o leme, reverter motores e fechar portas estanques, ocorreu em questão de segundos, pois o iceberg estava a apenas algumas centenas de metros de distância quando foi avistado. Apesar da rápida execução, o Titanic era muito grande, mais de 269 metros de comprimento, e pesado, e estava em alta velocidade. Simplesmente não havia tempo e espaço para que o navio concluísse a manobra e desviasse completamente do iceberg. Cerca de 37 segundos após o primeiro aviso, a proa do Titanic desviou para a esquerda, mas a parte submersa da lateral direita, estibordo, raspou no iceberg, causando dano fatal. O momento exato do impacto com o iceberg, às 23h40, de 14 de abril de 1912, foi surpreendentemente sutil para a maioria dos passageiros, o que inicialmente impediu a percepção da gravidade do acidente. A colisão durou apenas cerca de 8 a 10 segundos, à medida que o iceberg raspava ao longo da lateral de estibordo, direita, do navio, abaixo da linha d'água. Muitos passageiros descreveram o impacto como um estremecimento, uma leve trepidação ou um arranhão que percorreu o comprimento do navio. Alguns relataram ter ouvido um som de rasgo ou um chocalho que parecia metal sendo dobrado. Muitos pensaram que era apenas uma anomalia do motor, um problema com as hélices, ou que o navio havia passado sobre uma onda grande. Passageiros que já estavam dormindo muitas vezes nem acordaram. Os passageiros dormindo nos convéses mais baixos, na proa ou próximos à lateral que sofreu o impacto, sentiram a colisão de forma mais violenta. Para eles, o som de metal sendo rasgado foi muito mais alto e alarmante. Muitos passageiros da primeira classe saíram para o convés superior e encontraram pedaços de gelo que haviam caído do iceberg. Alguns chegaram a brincar com o gelo ou chutá-lo, sem ter ideia da catástrofe que estava se desenrolando silenciosamente abaixo deles. Enquanto os passageiros especulavam, a água gelada já invadia os primeiros compartimentos do navio em uma taxa alarmante, selando o destino do Titanic. A tripulação de engenharia foi a primeira a entender a extensão do dano. Os engenheiros e foguistas trabalhavam nos convéses mais baixos do navio, nas salas das caldeiras, onde a energia era gerada,
e nas salas das máquinas, onde os motores estavam localizados. O iceberg rasgou a lateral do navio precisamente nos níveis onde as caldeiras e os porões de carga estavam. Enquanto os passageiros sentiram apenas uma vibração sutil a vários metros acima, os engenheiros estavam a poucos metros do ponto de ruptura. Assim que o casco foi aberto ou amassado em 6 seções, a água gelada do Atlântico começou a jorrar para dentro das salas de caldeiras da proa de forma rápida e violenta. Os engenheiros e foguistas viram a água entrando pelas brechas e pelos compartimentos. Eles não precisaram de um relatório, pois estavam literalmente no local da inundação. Os engenheiros foram os encarregados de garantir que essas portas fossem seladas no nível mais baixo. O corpo de engenharia era o único que entendia a fundo a arquitetura naval do Titanic. Ao ver que 5 dos seus compartimentos estavam sendo inundados rapidamente, o engenheiro naval-chefe, Thomas Andrews, que estava a bordo e foi chamado para inspecionar, na imagem vocês podem ver o engenheiro, pôde calcular o destino do navio em minutos. Ele sabia que o Titanic só conseguiria flutuar com um máximo de 4 compartimentos totalmente cheios. A inundação de 5 significava o naufrágio inevitável em menos de 2 horas. Após a inspeção, Andrews confirmou o pior. O impacto havia danificado pelo menos 5 dos 16 compartimentos estanques, as salas de caldeiras da frente e os porões de carga. Andrews informou ao capitão Smith, na imagem, que o navio só conseguiria flutuar com um máximo de 4 compartimentos inundados. Com 5 comprometidos, o naufrágio era uma certeza matemática, e o Titanic tinha apenas 1 hora, talvez 1 hora e meia antes de afundar. O capitão Smith ordenou aos operadores de rádio, Jack Phillips e Harold Bride, que começassem a transmitir pedidos de socorro. Inicialmente, usaram o código padrão CQD, mas logo mudaram para o novo código de emergência, o SOS. O RMS Carpathia foi o navio que respondeu aos chamados de socorro e realizou o resgate dos sobreviventes. O operador de rádio do Carpathia, Harold Cotton, recebeu o sinal de socorro do Titanic por volta da 00:20, horário do Titanic, na manhã de 15 de abril de 1912. O capitão Arthur Rostron, do Carpathia, acordou imediatamente e deu ordens para virar o navio e seguir em direção ao Titanic. Ele estava a cerca de 93 quilômetros de distância. Rostron ordenou que o navio fosse forçado à sua velocidade máxima, cerca de 17 nós, o que era mais rápido do que o navio costumava operar. Ele também tomou precauções extremas, desviando de icebergs pelo caminho e desligando o aquecimento e a água quente para que todo o vapor fosse direcionado aos motores. O SS Californian é o nome mais ligado à tragédia, pois estava muito mais perto do Titanic, mas não respondeu ao pedido de socorro. Estima-se que o Californian estivesse a apenas 18 a 32 quilômetros do Titanic. Se tivesse respondido, poderia ter salvado muito mais vidas. O Californian havia parado à noite, antes da colisão do Titanic, porque estava cercado por um denso campo de gelo. O operador de rádio do Californian, Cyril Evans, havia alertado o Titanic sobre o gelo mais cedo, mas foi rudemente dispensado pelo operador do Titanic, Jack Phillips, que estava ocupado transmitindo mensagens de passageiros para o Cabo Race. Após ser dispensado, Evans desligou seu equipamento de rádio às 23h30, 10 minutos antes da colisão do Titanic, e foi dormir, conforme o protocolo. O capitão Stanley Lord, do Californian, e sua tripulação viram as luzes de outro navio, acreditava-se ser o Titanic, e notaram foguetes brancos, sinalizadores de socorro, sendo disparados, mas, devido a um terrível erro de julgamento, concluíram que eram apenas foguetes de festa ou sinalizadores de uma companhia marítima, e não uma emergência grave. A evacuação começou sob uma atmosfera de incerteza e confusão, ditada pela falta de urgência da maioria dos passageiros e pela inexperiência da tripulação em uma operação de resgate real. A primeira ordem, dada por volta da 00:05, foi para os oficiais mandarem a tripulação remover as lonas e destrancar os botes salva-vidas. Os botes estavam dispostos em guindastes nos convéses de boreste, lado direito, e bombordo, lado esquerdo. Inicialmente, a tripulação foi orientada a chamar os passageiros de forma sutil, batendo nas portas das cabines e informando-os para vestirem os coletes salva-vidas e subirem para o convés dos botes. A intenção era evitar o pânico. Na imagem, vocês podem conferir coletes reais utilizados naquela noite. A maioria dos tripulantes era composta por foguistas, engenheiros e comissários, que não tinham treinamento prático em lançar botes.
Muitos oficiais também não sabiam o número exato que cada bote podia carregar. No horário de 00h20, o capitão Smith deu a ordem crítica de colocar mulheres e crianças nos botes salva-vidas. À 00h45, o primeiro bote, de número 7, foi lançado pelo primeiro oficial Murdoch. Este bote, que tinha capacidade para 65 pessoas, foi baixado com apenas 28 pessoas a bordo. A tripulação e os passageiros temiam que os cabos de lançamento não suportassem o peso total, o que levou os oficiais a serem excessivamente cautelosos, baixando os botes com menos da metade da capacidade. Neste primeiro momento, muitos passageiros de classes mais altas, que estavam no calor do navio, se recusavam a entrar nos botes, que pareciam pequenos e inseguros. Eles ainda acreditavam que o Titanic, o navio inafundável, estava mais seguro do que um bote salva-vidas no meio do Oceano Atlântico, em uma noite fria. À medida que a água acumulava nas câmaras da proa e nos porões de carga, o peso concentrado nessa área começou a puxar a frente do navio para baixo. Inicialmente, a inclinação era tão gradual que era praticamente imperceptível para a maioria dos passageiros que estavam nos convéses superiores, especialmente na popa. Era como um peso sutil sendo adicionado. A inclinação era mais notável na proa e no convés dos botes. Aproximadamente à 00h30, cerca de 50 minutos após o impacto, a água já estava alcançando os níveis mais baixos dos passageiros da terceira classe na proa. A proa, onde estava a âncora e os guinchos, começou a mergulhar lentamente. À 00h55, o segundo bote a ser lançado, em meio a alguma confusão sobre a lotação, saiu também com poucas pessoas, incluindo a notável passageira Molly Brown, na imagem. O segundo oficial Lee Gottler, lá do bombordo, interpretou a ordem de forma estrita, permitindo que homens embarcassem apenas se fossem membros da tripulação necessários para guiar o bote. À 1h o convés E, na proa já estava completamente debaixo d'água. A inclinação da proa tornava-se cada vez mais perceptível, e o som da água entrando no navio se tornava audível. O aumento da inclinação ajudou a convencer os passageiros restantes da gravidade da situação. A partir desse momento a inclinação do Titanic tornou-se inegável, e o lançamento dos botes passou de um esforço ordenado para uma corrida contra o tempo, muitas vezes caótica. A essa altura, a proa estava significativamente mais baixa, fazendo com que a popa, parte de trás, se levantasse cada vez mais. A água estava inundando rapidamente as partes centrais do navio. A inclinação crescente dificultou o movimento no convés dos botes, tornando a tarefa de levar as pessoas para os botes e baixá-los mais perigosa. Os passageiros finalmente perceberam que o perigo era real, e a hesitação inicial foi substituída pelo desespero, aumentando a pressão sobre os oficiais que supervisionavam os lançamentos. Vários botes salva-vidas foram lançados entre 1h e 1h30, incluindo o bote número 1, conhecido como o bote dos milionários, lançado com apenas 12 pessoas a bordo, mesmo tendo capacidade para 40. Bote número 8, o bote que levou a Condessa de Rothes. Bote número 13 e 15, lançados com grande dificuldade e quase esmagados pelo bote número 15 durante a descida, sendo salvos no último segundo pelos cabos sendo cortados. Muitos passageiros da terceira classe, que foram mantidos nos convéses inferiores nos primeiros momentos, começaram a encontrar seu caminho até o convés dos botes. Os engenheiros nos convéses inferiores lutavam heroicamente para manter as caldeiras e a eletricidade funcionando, garantindo que as luzes do navio ficassem acesas, o que era essencial para a operação de resgate no escuro. A orquestra do Titanic, que vocês podem ver os membros reais na imagem, que estava tocando no salão de primeira classe para manter a calma, provavelmente se moveu para o convés dos botes ou continuou a tocar em uma área de passagem. Este é o período em que a lenda da orquestra tocando hinos se solidifica, cujos relatos apontam terem tocado até o último momento possível. Os passageiros agora lutavam para embarcar nos botes salva-vidas restantes. Os últimos botes salva-vidas de madeira foram lançados, incluindo os desmontáveis que eram mais difíceis de manusear. Muitos dos botes finais saíram sobrecarregados, refletindo o desespero, ao contrário dos primeiros, que saíram com menos da metade da capacidade. Alguns botes desmontáveis, como o A e o B, foram varridos para o mar sem serem totalmente montados, resultando em muitos afogados ou congelados. O último bote salva-vidas a ser lançado com sucesso foi o desmontável D, por volta das 2h05, contendo 44 pessoas, quase lotado. Por volta das 2h05, o capitão Smith libertou os operadores de rádio Jack Phillips e Harold Bridge de seus postos.
Phillips e Bride haviam transmitido o SOS até o último minuto possível. O capitão Smith, que foi visto pela última vez perto da ponte, e Thomas Andrews deram as ordens finais, essencialmente libertando a tripulação de seus deveres. Andrews foi visto pela última vez no salão de fumantes da primeira classe, olhando fixamente para um quadro, sem fazer nenhuma tentativa de salvar a própria vida. Por causa da grande inclinação, chaminé dianteira foi a primeira a cair. A queda ocorreu pouco antes da ruptura total do navio. Acredita-se que, à medida que a proa afundava, a água do mar alcançou a base da chaminé dianteira, ou que os cabos de sustentação foram rompidos pela tensão e inclinação. Sua queda atingiu e esmagou muitas pessoas que estavam na água ou que tentavam se agarrar à proa do navio, aumentando o número de vítimas. A segunda e a terceira chaminés caíram logo após a primeira, à medida que o navio se partia e afundava. O colapso da superestrutura, os convéses superiores, onde estavam fixadas, combinado com a pressão da água entrando e o ângulo do navio, foi a causa da queda. O Titanic foi inundado nos seus 5 primeiros compartimentos, fazendo com que a proa mergulhasse profundamente. Essa água criou um peso colossal na frente do navio, enquanto a popa, a seção de trás, era levantada no ar pela flutuabilidade. O casco do Titanic não foi projetado para suportar tal tensão. A força da popa sendo levantada e o peso da proa puxando para baixo criaram um momento de flexão gigantesco na estrutura do navio, concentrado na seção intermediária. A ruptura ocorreu na área entre a terceira e a quarta chaminé, que é considerada um ponto fraco estrutural no design do navio, onde a superestrutura mudava. Os sobreviventes relataram ter ouvido um ruído alto e ensurdecedor, o som do aço do casco e dos conveses cedendo sob a tensão. O navio se partiu em 2 grandes seções, proa e popa, que agora repousam separadas no fundo do oceano. A proa afundou quase imediatamente a quarta chaminé, que não servia para as caldeiras, mas sim para ventilação e estética, permaneceu na popa até o mergulho final. A popa permaneceu ereta por alguns minutos antes de afundar por completo. A partir desse momento, o Titanic foi oficialmente naufragado, deixando na superfície os botes com os sobreviventes e pessoas na água sucumbindo à hipotermia.